É um pensamento de Platão. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Eu acho que é do ser humano esperar uma crise para ver o que é importante. O ser humano por si é um pouco preguiçoso, gosta de ficar no mesmo lugar, e só quando a dor de ficar no mesmo lugar é maior do que a dor da mudança, a gente muda. As mudanças sempre precisam de dor. Quer dizer, precisa um vácuo que causa um mal-estar para a mudança. Vendo o câncer não como uma doença individual, mas como um fator social, me parece que ainda não é dor suficiente para nós conseguirmos alguma mudança. Eu não conheço médico bem resolvido com a morte. Todos eles acham que falta ainda um pouquinho mais de ciência e daí a gente vence mais esse obstáculo. A medicina não é muito favorável e não nos auxilia muito a usar a dor como fator de mudança social. O conhecimento, se não determina a ação, está morto para nós. É da natureza do direito, professor Tião, essa distância, alguma distância entre aquilo que é posto na lei e aquilo que acaba se realizando. Eu diria até que é essencial isso, e é uma dificuldade muito grande para quem olha de fora, o fato de algo existir na lei e não encontrar completa concretização no âmbito dos fatos. O direito, professor, ele necessariamente precisa de caminhar entre esses dois extremos. Você nem impõe aquilo que é necessário, você também não impõe o que é o impossível. Então, você não pode comandar alguém para fazer aquilo que é o impossível. É necessário ao direito, quando se cria uma norma, há um pressuposto, e isso é às vezes difícil de compreender, que a norma não seja cumprida. Porque se você partisse do pressuposto, professor, que um direito posto seria integralmente cumprido, não seria necessária a norma. A lei não cria o paraíso pelo simples fato de existir, mas há algo inserido na nossa natureza humana, no brasileiro sobretudo, de achar que se resolve qualquer problema colocando na lei. Temos criado uma espécie de totalitarismo jurídico. O direito está presente em tudo. Boa parte das dificuldades de implementação dos direitos dos pacientes de câncer não tem propriamente a ver com o direito. Nós temos uma das legislações com maior cobertura de direitos, mas qual é o problema? O problema é que a maior parte das pessoas sequer sabem que tem esses direitos. Então seria necessário, por exemplo, eu acho formidável esse encontro, professor Tião, que os próprios alunos de medicina, os alunos de direito, tivessem um conhecimento para, na hora que está atendendo o paciente de câncer, pudessem informá-los desse direito. São direitos que você não tem grande dificuldade de ter acesso a eles. O Brasil tem uma das maiores coberturas de proteção do mundo. O que o judiciário brasileiro dá de entrega, de dispensação de medicamentos, poucos países do mundo oferecem. Em alguma medida, nenhum oferece. No Brasil, para concluir, você tem acesso não só aos medicamentos que estão nos protocolos do SUS. Se não estiver lá, você pode ter acesso, se você demonstrar que é eficaz para o tratamento, e vai-se ao requinte, professor, de o judiciário permitir medicamentos que sequer foram autorizados pela própria Anvisa, desde que se mostre alguma eficácia. Essa discrepância entre realidade e teoria, entre norma abstrata e realidade, ela é íncita ao direito. O direito pressupõe, e mais, em alguma medida, o próprio direito oferecerá resistência, porque um dos temas hoje muito estudados no direito é a colisão de direitos fundamentais.
Eventualmente, para você concretize um direito, em boa parte das vezes, você vai ter que sacrificar o direito de outra pessoa. Tudo isso sugere que a concretização do direito, dessa conversão, como diriam os americanos, da lei dos livros para a lei da vida, da Constituição dos livros para a Constituição da vida, ela é bem mais complexa do que simplesmente o voluntarismo de quem pretende aquilo. O pensamento de Confúcio, o professor Sebastião: aquilo que escuto eu esqueço, aquilo que eu vejo eu lembro, aquilo que faço eu aprendo. Olha, Confúcio é Confúcio, né? O grande líder numérico de fé da Ásia. É algo além do que nós imaginamos, o tamanho dele. E a sabedoria é por essa mesmo: o fazer, o escutar, o ver. Isso é muito forte para todos nós. E eu lhe confesso que quando nós fazemos para o debate de hoje, o pensamento de Confúcio, que é o câncer, ele nos envolve num desafio tão grande, porque ele nos traz um mistério, que é o tabu da morte. E nós não somos preparados. Ninguém em vida comunitária tem o tema da morte como um foco de um debate. Todos nós fugimos desse debate pelo que ele significa. E aí as nossas diretrizes educacionais dos cursos de medicina dizem que o jovem estudante de medicina ele deve ter um aprendizado humanista, um aprendizado reflexivo e deve, inclusive, no seu aprendizado, em estudar e entender a bioética, focando muito na morte. Mas nós não temos esse debate. Então, o câncer, todos nós sabemos do que causa: os atos, a falta de atividade esportiva, as exposições, uma pequena manifestação genética, mas quase nenhum de nós tenta levar adiante a defesa da ocorrência do câncer na nossa família. 1 em cada 5 pessoas vai morrer de câncer já na nossa época, e nós fazemos quase nada por isso. 10 milhões de pessoas recebendo quimioterapia, 20 milhões de casos por ano, 1 trilhão e 16 bilhões de dólares gastos por ano com câncer. Isso daria para acabar a fome do mundo numa velocidade extraordinária, mas nós continuamos sacrificando um modelo chamado assistência médica. Ainda vou para as intermitências da morte, quando o nosso José Saramago, em 2005, publica e diz: a sua sabedoria, a deusa da morte, ele diz, ela vem, mas ela resolveu fazer algo. A partir de hoje, ninguém morre mais. A tragédia está vindo, porque as religiões apontam a ressurreição como a força delas. Ninguém vai mais morrer. Todo mundo vai adoecer, os hospitais não vão dar conta dos doentes, porque eles não morrerão. E nós vamos ter uma população crescendo, e aonde vai ficar isso? Então nós não pensamos nem nisso. Aí ele lembra e diz: mas a morte fez uma greve, ela volta sob algumas condições. Aí a gente passa a pensar: já morremos 99% dos seres vivos deste planeta. Só somos 1% vivos. E 99% já morreram. Imagine se todos estivessem vivos. Então a morte é o caminho, e nós não nos preparamos para ela. O câncer tem esperança, tem cura aos olhos, mas nós nos distanciamos quando ele não é uma prioridade. O Brasil só gasta 4 bilhões de dólares por ano, e vivemos uma tragédia de esquecimento orçamentário em anos recentes no Ministério da Saúde. 70% das pessoas nos países pobres ou de baixa e média renda não têm acesso à radioterapia. E onde é que está o nosso problema? A atenção primária não diagnostica, não é treinada para diagnosticar o câncer, que deveria ser na atenção primária, que é quando se pode salvar e evitar o gasto, e os planos de saúde não dão conta de bancar despesas que tem que bancar pelo desenvolvimento da ciência. E nós temos um impasse de ver poucos avanços, pouca pesquisa, pouco resultado no meio de médicos muito bons. Mas nós não damos conta do orçamento, do custo, e não damos conta do cobertor curto, que é exatamente fazer aquilo que tem que fazer pelo melhor da ciência. Então Confúcio tinha razão, o fazer é fantástico. Como que vamos resolver esse problema da fila, se os leitos já estão aí, se os cirurgiões já estão trabalhando aí, se já está todo mundo ocupado? Mas
com a capacidade que está instalada, nós não vamos reduzir a fila em nada. É 6 por meia dúzia. Se não criarmos novos leitos, novos contratos para os profissionais, para os mutirões, para os leitos trabalharem à noite, os centros cirúrgicos trabalharem à noite, sábado e domingo, nós vamos perder essa guerra da demanda reprimida. É um dinheiro que vai ser gasto por estados, municípios, e ele não vai ter efetividade. Doutor Fernando Blum, o pensamento de Friedrich Nietzsche. Isso é um sonho, bem sei, mas quero continuar a sonhar. E essa questão de acordar de um sonho e viver um sonho, eu tento fazer isso nos resultados das minhas ações, né? Eu tenho dificuldade mesmo, como foi falado aqui, em lidar com a morte dos meus pacientes. Eu tenho medo, não vou negar, eu não fui formado para isso, né? Talvez os novos médicos sejam, mas eu fui formado para brigar, né? E independente da situação, para brigar, mas assim, eu acho que estou tentando melhorar nisso. Viver essa realidade é dura, então se a gente não tiver um foco nos resultados do que a gente vive, a gente sofre demais e, de certa forma, tem que ter a mente blindada, né? O que é o SUS? O que fazer isso se tornar aplicável? O fazer se tornar aplicável tem a ver também com a realidade de uma região. Às vezes uma determinada lei ela é aplicável numa determinada região e ela, embora seja para o país inteiro, ela não é, às vezes, humanamente ou factível para uma outra região. Então o SUS, na minha opinião, é o maior patrimônio material do povo brasileiro. E é um patrimônio imaterial também, porque ele tem suas razões e suas finalidades de transformação da dor, do sofrimento em esperança e em solução. Muitas vezes, nem país do mundo tem um desenho de gestão de saúde como o SUS. Mas acho que o nosso SUS é um patrimônio dessa dimensão. Há a participação da comunidade, haverá democracia na luta e na defesa da saúde, pelo que o desembargador disse que não baixa o direito. Tem que ter construção permanente. Então o SUS é isso. O Brasil pouca gente lembra, mas nós só tivemos o Ministério da Educação em 1934, com Gustavo Capanema, professora Ana Nogales está ali, sabe, e nós tivemos associado a ele o Ministério da Saúde, que era um departamento. E só no meados da década de 40 é que surgiu o Ministério da Saúde. Antes era uma instituição de pecúlio ferroviário, dos ferroviários do Brasil, que havia chamada de cuidar da saúde. E os anos 50 e 60 foram do IPAS, do INPS, aí veio evoluindo para um modelo que gerou esse gigante, que é o melhor modelo do mundo, que nós só precisamos dar o melhor resultado para ele. Então eu fico na melhor esperança que possamos avançar na democratização. Só temos 42% dos brasileiros acessando o sistema de saúde. Se tivéssemos 80%, a cobertura seria muito melhor. E temos um sistema único de saúde que tem que dar conta com um financiamento insuficiente que é para 215 milhões de brasileiros. Então é dramática essa relação ainda, essa falta de acesso. São Paulo, que nós olhamos com algum respeito, a gente olha lá e diz, puxa, mas São Paulo tem 43% da medicina pública, atender a população procura, e 57%, Frei Vicente, são da rede privada, vão à rede privada. Aí é fácil, no Acre, 1% é privado e 99% público, com o recurso do SUS. Essa é a desproporção que mata. É por isso que o nosso amigo Gabriel Garcia Marques, Nobel de Literatura, e o José Saramago dizem, a gente não está debatendo esse tema, o da esperança e o da morte. A gente pode evitar, mas não faz nada e deixa morrer. E aí não dá para dizer que é instituição pública, não. Somos nós, na nossa família. Nós estamos debatendo como evitar o câncer? Não sei se estamos à altura. Estamos preparados para falar da morte, da caminhada? Então falta esse debate. A concretização desse direito, ela se dá a efetividade quando alguém, um terceiro, não me impede na minha conduta. Então eu estou me manifestando, eu tenho liberdade de cátedra, liberdade de expressão, eu posso falar, o Estado não está aqui numa ditadura querendo me impedir de dizer. A gente viu que isso, por incrível que pareça, quis se renascer depois de todas as dificuldades que o país passou.
Então, de alguma maneira, isso é mais fácil, se diria, de concretizar, professor. Mas quando eu estou diante dos chamados direitos sociais, que para além de exigir do Estado uma omissão, uma inércia, exigem dele uma ação, eu me coloco diante de vários problemas. Os direitos sociais exigem do Estado um agir. O direito, ele encontra uma limitação, professor, que não é só a limitação da própria realidade, como é a limitação econômica. Existe uma série de outras limitações, limitações políticas. Então eu sou bastante cauteloso, sou muito mais humilde. Nós temos no direito, e se não tomarmos cuidado, uma qualidade muito perigosa que às vezes é compartilhada com o médico. A gente brinca e diz que o promotor acha que é Deus, o juiz tem certeza, não é? Então, assim, nós estamos indo para um totalitarismo judicial com o qual, professor, eu não concordo. Então, alguma coisa eu acho que deveria ser muito mais fruto de mobilização dos estudantes, da medicina, da própria cidadania, porque se ficar a depender de decisões judiciais, podem ter certeza, na minha opinião, nem sempre serão as decisões mais corretas. O problema da saúde no Brasil é mais um problema político, deve se resolver no âmbito do parlamento, no âmbito do que propriamente, no âmbito do direito propriamente. Lei nós temos para tudo. E o que falta de lei você encontra na Constituição através de um princípio. O que falta é, de fato, uma cidadania mais armada, mais organizada, em que aqui nós fazemos uma discussão que numa decisão judicial você não faz, ela é unilateral por excelência. O movimento social precisa chegar a esse extremo, porque chegou um extremo da história da humanidade na Europa, que depois invadiu toda a Europa, guerra com um espírito de engrandecimento que surgiu na França, com um general forte, invadindo os outros países e terminando os reis que existiam. E começou com o princípio de uma revolução, de um espírito de luta do povo, né, com a classe média, etc. O Brasil precisa disso. Onde que está? Qual é o espírito social que está faltando, ou que está deixando a desejar, ou se é isso? O que é que acontece? Eu penso que ali está a chave de todo o problema. Nós, nos últimos 50 anos, 60 anos, nós não temos mais um pensamento social. O pensamento social é uma fantasia, porque cada um de nós, cada vez mais, vê os valores a partir de si. Né? Já que sou padre, então, o que hoje acontece com as religiões? Eu e Deus. Pode ver, todas as religiões se individualizaram, perderam o senso da comunidade. Não existe mais. Então, isso é uma evolução que seria longa agora de explicar, mas ela vem a partir justamente dessa época. Nós exageramos, ao meu ver, a palavra liberdade e nunca tentamos implantar o ideal da fraternidade. A fraternidade hoje é um conceito vazio. Né? Talvez esvaziou por causa dessas experiências que o senhor falou, né, que nós chamamos de comunistas, na verdade o bolchevismo e tal, porque o comunismo não existiu, existiam outras maneiras que não deram certo, e a partir disso a economia neoliberal nos educa para o individualismo, né? E para, dentro do individualismo, colocar como Deus o prazer. Tudo tem que ser prazeroso. Se não for prazeroso, está errado. Certo?
Então, isso, inclusive, a reflexão na medicina, isso está muito claro, isso, né? Tem que dar prazer. Então, dentro desta visão do mundo, eu realmente não vejo saída. Porque daí não tem jeito. Né? Se eu falar de coisas graves, eu vou falar de coisas simples. Né? Se o pai não quer pagar os 4.000 para a creche, ele vai lá no Conselho Tutelar ou com um juiz e consegue na hora. E eu vou ter que colocar na creche mais uma criança que tira a vaga de maternidade que precisa. Mas olha que eu vejo que tem um problema de fundo atrás disso. Nós continuamos achando que a medicina é a única resposta a uma doença. Isso não é verdade. Nós estamos aqui falando do câncer. Não sei se os senhores concordam comigo, mas como eu sou de outra área, né? O câncer é uma doença psicossomática. Não é uma doença somática apenas. E onde nós nos dedicamos a corrigir as questões psíquico-sociais para que o câncer não aconteça. Onde estão as mudanças de comportamento social para evitar? Né? Se nós vamos lá 100 anos atrás, as grandes epidemias eram porque não tinham leis sanitárias. Porque se tivesse a legislação sanitária que hoje temos, já naquela época não teria a peste. Então, onde estão hoje as leis sanitárias para não acontecer o câncer? Aí vem para os políticos, né? Claro que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas uma educação que só quer ver a pessoa passando no vestibular e ganhar depois um emprego bom, e tira a filosofia, tira todas as disciplinas que poderiam mudar o pensamento do ser humano para atitudes mais preventivas, para que essas doenças não aconteçam, vamos ter que gastar esses bilhões em cura de doenças que podiam ser evitadas com milhões da educação. Muitos dos doentes que os senhores estão cuidando não precisariam estar nos seus consultórios se, na primeira infância, tivessem tido uma experiência de segurança afetiva. Então, percebe? Eu penso que a medicina, os jovens médicos deviam se revoltar de ter que trabalhar tanto e exigir da sociedade atividades preventivas e educacionais para não chegar a isso. Porque você tem razão. Do jeito como está, é impagável. Então, sabe, eu acho que essa questão da medicina, a medicina tem que começar a sair da bolha e se entender como um elemento dentro de um contexto. E precisa chegar e dizer, este doente é resultado de uma má gestão anterior. Então, vamos exigir que vocês não nos mandem esse resultado. Então, se vocês não começam realmente a fazer saneamento básico, educação e tal, nós não vamos atender. Brasília ela foi construída, né, com aquele pensamento, envolveu o Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, e aquela história desses 50 anos e 5, mudando do Brasil de Janeiro para cá, e aí entra, acho que por um curso Costa para o projeto arquitetônico,
e o paisagismo e etc. ficou os edifícios para o Oscar Niemeyer, que foi escolhido a dedo por Juscelino Kubitschek, exatamente pela experiência dele lá em Minas Gerais, questão de Pampulha, etc. Mas o espírito de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer era de comunidade, era do social. E o social é diferente do socialismo, é o social, o bem comum, em que foram plantadas árvores, etc., distribuídas pela frutíferas, imaginando que o cidadão ele iria colher ao pé sem ter que gastar, etc. Então eram setorizados e que as pessoas umas iriam ajudar as outras. Então, idealismo puro, totalmente puro, diferente da realidade. Eles viviam numa época em que se prezava por determinadas coisas, o bem próximo, o cerimonial, o prezar pela leitura, pela escrita, pela referência ao passado, à história do Brasil, etc. Só que aí a verdade ela sobrepõe o sonho, né? A gente vê aí a construção, o crescimento de Brasília, a migração das pessoas, elas tinham que viver. Então, pensou nas pessoas vivendo em Brasília, e quem construiu Brasília é para onde? E daí surgem os grandes problemas de Brasília, vem a estrutural, por exemplo, que é o cartão postal negativo de Brasília, que até hoje é um grande problema para qualquer um governador empurra para o outro, para o próximo, para tentar resolver uma questão extremamente horrível, difícil, mas existem pessoas vivendo lá. E essas pessoas dependem do SUS. E aí que vem a pergunta, né? Porque assim, o que o Fernando ele viveu? Assim, ele teve a residência, viveu no ambiente do SUS, e aí aos poucos, foi mesmo disse que ele foi migrando exatamente pela questão que é aquela angústia que o médico do SUS ele sente, que é, por exemplo, chegar um paciente morando na estrutural e ele recebe o diagnóstico de câncer e tem que dizer determinadas orientações para ele, e muitas vezes ele mal tem o dinheiro para conseguir se deslocar de lá para cá. Ao passo que aí, quando tu quer tentar fugir dessa angústia, tu sabe que tu não é Deus, tu não vai conseguir resolver essa questão, ela é muito mais ampla do que um padre, do que o juiz, do que o médico, um professor, etc. Aí ele vai para o privado, que pelo menos ele tem um aporte, e mesmo assim ele tem dores de cabeça com isso, que tem a ver os planos, etc., acessibilidade a determinados tipos de tratamento e outros planos que não vão dar esse acesso. Então o problema continua, é o problema social. E aí que vem, como é que a gente resolve isso? Tem solução? Assim, o bolo é único. A fatura, o que é destinado para a saúde, cada vez mais passando, essa percentual, embora seja fixo, mas o número absoluto ele é menor, porque as coisas se encarecem. Então o tratamento, o acesso real é mais difícil. O que tu acha? Assim, o que dá para sair desse caminho entre a estrutural e o plano piloto? Né? A gente não está sabendo separar o que é uma formiga do elefante. Aí, deixa eu tentar explicar um pouco o que eu quero dizer. Precisamos pagar tratamento de 300 mil para todo mundo? Não. Nós não precisamos, nenhum país do mundo faz isso. Mas eu acho que a gente já passou da hora de falar assim, olha, mas esse mínimo tem que ter. Porque se não tiver para essas pessoas esse mínimo, não vai ter para mais ninguém. E aí a gente gerar um movimento social, porque o cara vai falar, vai faltar para mim, porque ele não tem um mínimo. Então, o que é o mínimo que o senhor falou? Eu acho que o mínimo é a pessoa ter direito a um diagnóstico. Né? Na medicina, você não tem um diagnóstico, é horrível. Vamos dizer que o seu diagnóstico seja estresse. Você está estressado e você acha que vai ter uma síndrome do pânico e morrer. Mas assim, você tem direito ao médico te falar, cara, você não vai morrer, você só está nervoso. Entendeu? E quando a pessoa tem um nódulo no seio, a pessoa não tem direito a ter um diagnóstico de câncer. Aí eu nem estou falando assim, aí a pessoa precisa ir para a cirurgia, o doutor Gilval saiu, mas eu queria muito ouvir sobre essa fase. Precisa ir para a cirurgia, não consegue fazer cirurgia. E aquele nódulo no seio vira um nódulo na região. Então, o mínimo é a pessoa sofrer um tratamento padrão, num certo prazo razoável. Então eu acho assim, é isso que eu quis dizer com formiga com elefante. Assim, não, eu acho que esse é o mínimo, isso é formiga.
E ficar pensando no elefante, ou seja, pensar que todo mundo vai ter direito à imunoterapia mais, que custa... Aí eu acho que como sociedade não é razoável. Como sociedade não é razoável um paciente que eventualmente já fez 2, 3, 4, 5 linhas de câncer judicialize para ganhar um tratamento de 1 milhão com uma expectativa de 3 meses de vida. Isso não é razoável. A gente tem que pensar em paliativismo, em morte, em fim de vida. Mas assim, algumas pessoas, elas não... Aí vem a outra vez formiga. Eu consigo ver nitidamente que alguns pacientes não, apesar por mais difícil que seja a doença, eles não precisam morrer. Existem tratamentos bons e eles vão custar caro, mas aquela pessoa vai voltar para a sociedade e vai ter um valor para a sociedade e aquilo ali vai voltar para a pessoa. Então, do ponto de vista prático, eu acho que o que falta é a gente separar a formiga do elefante, para a gente primeiro começar a traçar planos que sejam de fato para toda a sociedade. Bem, o SUS ele tem como princípio a equidade, né? Quer dizer, tratar de forma diferente os desiguais, né? Mais para quem precisa mais, menos. Mas a fatia, o bolo é um só. Professor Sebastião, como é que faz dentro como governador aquela experiência? Porque assim, o executivo ele tem que transformar aquela lei criada pelo legislativo em um plano real para uma população. No caso, naquela época era o Acre, né? Podia ser aqui, etc. Mas como que faz isso? Sabendo que tem uma finitude orçamentária ali. É um tema forte, né? Porque o desembargador Everton, quando coloca, ele está coberto de razão no olhar de fazer o melhor por mais pessoas. Mas tem as questões individuais que, como ele falou, do próprio direito individual de um e o do outro. Quando eu tenho um doente que está na busca de um remédio muito caro, pelo menos hoje, 40% desses pacientes tem por trás deles uma máfia que está tentando vender o remédio para a indústria farmacêutica e que vai ganhar na sombra disso aí. E o governo vai ser obrigado a pagar porque tem uma sentença judicial. Agora, como é que as experiências externas apontam? Reino Unido, para mim é o melhor exemplo. Tem lá a Suprema Corte. O que ela faz? O doente pode requerer qualquer medicamento, qualquer tratamento. Mas o ministro da Suprema Corte diz: ouçamos o Comitê Científico de Saúde. É a palavra do Comitê Científico de Saúde que aconselha o juiz, a decisão é dele, mas ele segue aí tem uma base racional. Porque, meu caro professor Carlos, quando é uma máfia que está por trás, é doloroso ver. Nós já vimos próteses de tudo colocadas como judicialização e a tragédia está montada. Então, podia o Brasil ter em cada instância, o juiz vai decidir, mas um comitê científico local, médico e a altura decide, dá um parecer e ele toma a decisão final. Era melhor, porque não fica nas costas dele, porque ele não é obrigado a saber. Quando nós olhamos a maldade que está ocorrendo na nossa civilização ocidental, de empurrar os de mais idade para dentro do hospital na hora de uma doença terminal ou de uma doença grave, quando eles poderiam estar em casa, recebendo amor, recebendo afeto, com os animais dele, olhando a janela da casa dele, professor Klaus. E eles são empurrados por uma cultura dos anos 50 para cá, houve a transição. Né? Arthur Galante, no livro Mortais, que eu recomendo que todo mundo leia, ele mostra isso. O avô dele viveu 110 anos. E até os 110 anos, numa cidade a 6 horas de Mumbai, na Índia, o avô dele recuperou tudo que o pai tinha perdido, tornou a família com boa posse e visitava toda a agricultura dele montado no cavalo até os 110 anos, acompanhado de um filho. Morreu quando desceu de um ônibus, o ônibus arrancou antes dele descer. E aí bateu a cabeça, fez o traumatismo craniano e morreu. E era ouvido a vida toda. O mundo mudou, nós estamos vivendo mais. Hoje, naquela época, eram 2% viviam mais do que 65 anos, agora são 20% nos países asiáticos, 14% em alguns países como o nosso, Estados Unidos, e a gente tem o número de idosos, temos que fazer. E o Google aqui
é mais do que a biblioteca de Alexandria ou a biblioteca de Cenário. Então, o jovem supera os idosos, a maioria das vezes, rapidamente. Mas nós estamos jogando eles num depósito chamado hospital, que não foi feito para isso. Que tem que ser feito para outra coisa. Para devolver para a sociedade, como o professor Fernando falou. Dá para devolver, tem casos que dá para devolver para ele voltar para ver. E nós podemos ter que ter a cultura de novo para casa. Então é isso que eu acho que nós devíamos repensar. Sentimentos, mudar isso. O TFD, ele existe uma maneira de mitigar, diminuir aquela questão de determinado estado, determinada cidade. Mas aqui em Brasília, que é uma cidade rica, né, tem coisas que não são explicáveis, a não ser por questões políticas e outros interesses. E aí entra especificamente a história do transplante de medula óssea, principalmente o halogênico, e que, por exemplo, o autólogo, até há pouco tempo, também estava sendo usado o TFD. E ainda existe essa questão do halogênico, o TFD. Como é possível isso em Brasília? Né? Tinha que ser o contrário, o TFD de outros lugares para Brasília. Em relação ao transplante, não adianta fazer mal feito. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Então, dá para fazer tudo em todos os lugares? Não dá. Esse é o ponto. Possível. É impossível. Talvez hoje o mais razoável seja Brasília ter um centro de transplante halogênico bom. Talvez seja, mas eu não estou vendo possibilidade. E, gente, se vocês forem muito efetivos e transplantarem muito, a gente quebra. Então, isso fere uma regra do capitalismo. Se você trabalhar mais e for mais produtivo, o dinheiro que a gente recebe não paga os custos que a gente tem. Então, existem no Brasil outros locais que funcionam. Seja porque tem verbas adicionais ali, né? Você tem são essas fundações que recebem verbas por fora, outras fontes de financiamento que não dependem só da tabela SUS e que conseguem funcionar. Então, assim, o TFD ele tenta restaurar esse direito. Ele vai mandar para um local que vai receber aquele paciente que é execuível. É execuível e tem até algum lucro, ou pelo menos fica no 0 a 0. Nesse momento, se a gente não tiver uma fonte pública de financiamento do transplante em Brasília, que não seja a atual, nós não vamos ter. E aí eu acho que é mais razoável a gente aumentar o centro de quem funciona, né? Pensando na realidade e do paciente que não está tendo acesso. A gente precisa financiar, e isso precisa ser feito. E uma das formas de ser feita o financiamento é a gente pesar. O dinheiro que o DF está destinando a outra unidade federativa vale a pena não economizar esse dinheiro e usar aqui, né? Porque o TFD não paga somente o tratamento, mas também a permanência desse paciente e um acompanhante com ele. Então, nesse momento, eu acho que são essas as principais variáveis para a gente superar e fazer. Condição de fazer tem, a gente fez. Até um certo ponto que os nossos gestores pediram para a gente não fazer mais. Existe esse direito do paciente. E o que é melhor? Né? Usar bastante esse direito? Né? Ou então ver a realidade, como o Brasil é um centro de referência e de migração de várias regiões para cá, e escalonar isso aí e transformar isso num nível quaternário, né? Mais do que terciário, quaternário para o transplante. Porque isso aí cai em algumas instâncias para eles terem que decidir. Né? Professor, veja, eu confrontei esses casos no tribunal muito raramente, né? Assim, de conferir, na verdade, o direito do paciente ser transferido na localidade, não tendo que fazer a transferência. Agora, a opção entre uma solução e a outra, evidentemente, na fala do professor já se coloca a melhor resposta, que seria, na medida do possível, que isso fosse localizado próximo ao paciente, no nosso caso em Brasília. A escolha sobre isso é que não me parece que seja uma escolha propriamente jurídica. Não é? Eu acho que, mais uma vez, isso passa por escolhas políticas, que acho, sinceramente, que os juízes têm pouco a dizer sobre isso. Isso é uma escolha técnica, não é? Quer dizer, se é possível ou não ser feito aqui, eu tendo a acreditar no que o professor Fernando disse, é possível, se nós temos condições
financeiras, políticas, de construir isso aqui, porque também está na fala dele, como nós vemos, isso é muito complexo, né? Quer dizer, olha, se você foi um pouco uma concretização da sua fala. Se a gente começar a curar demais, se a gente começar a fazer demais, nós vamos ter outros problemas. Então, não se pode confiar demais no direito, nem se pode exigir demais dele, né? Há uma expressão que explica um pouco disso, um certo... no direito constitucional a gente fala de totalitarismo constitucional, né? Achar que o direito constitucional pode dar conta de absolutamente tudo. Eu acho que algumas soluções, quando são dispostas pelos próprios atores, elas tendem a ser mais adequadas. Há duas maneiras das obrigações serem cumpridas. Uma é quando é a ordinária, professor Fernando, assim, quem assumiu a obrigação que a cumpra. Se eu fui comprar uma televisão, a loja me entregou, eu tenho que pagar. Se eu paguei a televisão, a loja tem que me entregar. Essa é a maneira das sociedades justas, civilizadas, se realizarem. As pessoas assumem, a própria sociedade cumpre as suas obrigações. Eu não preciso do Estado me dizer que se uma senhora grávida está no ônibus em pé, eu tenho que levantar. Não é? Eu não preciso que o juiz diga ao Estado que ele tem que dar esse básico da saúde, que aqui o professor concorda em número general. Quer dizer, o Estado não tem condição de dar o tudo, tem que dar o básico. A outra é residual. A outra é a forma extraordinária. A pessoa não cumpre, o obrigado não cumpre a obrigação e eu preciso de um terceiro. Aí chegou-se à conclusão que a maneira adequada de se cumprir as obrigações por um terceiro é através do Estado juiz. Mas isso tem que ser, professor João, exceção residual. Nós não podemos. O Brasil está indo numa rota muito perigosa para o judiciário e para a sociedade, em que a gente acha que tudo pode ser... Primeiro que está se tornando inviável, da mesma maneira que a saúde está inviável, quando você não tem todas essas precauções, educação, gerando doenças que não seriam necessárias, o judiciário também não está dando conta de dar resposta. Um caminho paternalista. Exatamente. Né? O leque demais. Isso, professor. Assim, alguma coisa eu é que deveria estar lhe perguntando. Professor, o que o senhor acha? Isso que o professor João disse assim, olha, que eu deveria, como juiz, se me chegasse a demanda de uma política pública, não, quem tem que responder isso é a faculdade de medicina, é um comitê, não, no Brasil não. Se coloca o judiciário, através do direito, numa posição de centralidade, ele começa a dar resposta a tudo quando ele não está preparado. Mas também tem outra coisa, né? Infelizmente vários colegas do senhor se colocam nessa posição. Não, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Agora, assim, eu sou claramente resistente a tudo isso. Agora, uma coisa tem que saber, existe uma coisa no direito que se fala, a expressão latina não líqua. O juiz não pode não responder uma demanda. Se levam isso para ele não pode dizer não vou decidir. Então, mas é a forma da resposta. Quando a esfera política começa a levar a demanda para o judiciário, como se faz no Brasil, não é? Então, assim, eu acho que a gente deveria, todos nós, não é? Uma posição de maior cautela, de maior resignação, de maior humildade, não é? E hoje no Brasil se confia naquela primeira pergunta que o professor me fez, entre a teoria e a prática, mas ele não consegue entender essa distinção. E acha que se colocar na lei, se o juiz decidir, que tudo vai melhorar. Não vai. Não é? O fato de estar numa norma, o fato de estar numa lei, e eventualmente não tem voluntarismo judicial que vai estreitar essa distância. O trabalho aqui é mais complexo, é de fato mais difícil, exige um maior envolvimento, é isso que o professor dizia, quer dizer, a gente também tem que ser mais humilde, não achar que o Estado, né, pode... Eu entendo que a pessoa vai buscar todos os recursos para uma filha, para uma mãe, para uma esposa, para um marido, mas o Estado não pode agir assim, ele tem que pensar em relação tem que ser coerente. Exatamente. À sociedade. Exato. E dar respostas que sejam adequadas, concretizadas.
O papel aceita tudo, como a gente gosta de dizer no direito. Né? Mas a educação, como é que está isso aí no Brasil? Né? O senhor vê isso aí? Está difícil, está difícil. O problema é que nós não temos mais educadores capazes de entender e transformar uma situação. Eu, honestamente, não vejo solução. Então, quando se fala que é mal pago, não sei o quê, isso tudo é superficial. Né? Onde nós temos educadores no sentido que não transmite conteúdos, mas que traz transformações. Os primeiros educadores são os pais, não é a escola. Isso. Tá? Então, isso já é um discurso meu há 40 anos atrás. Os casamentos não são mais garantia para nada. Ou seja, a criança desde pequeno não sabe se papai ou mamãe amanhã ainda estão em casa. Isto gera, eu acho ótimo, para a criança, com 2, 3 anos, ela já não tem mais a segurança se amanhã ou depois de amanhã um dos dois, pai ou mãe, estão em casa. Isto gerou já nos senhores, na idade jovem que os senhores estão, uma insegurança afetiva que é a razão porque todo mundo quer o juiz para resolver as coisas e não levanta mais para o idoso no Nós não estamos levando a sério o estrago que aconteceu com a experiência coletiva da falta de segurança afetiva na primeira infância. E não temos resposta a isso até hoje. E aí eu recebo essa criança por 4 meses numa creche, durante 10 horas por dia, onde pessoas totalmente alheias, com salário mínimo, entre aspas, cuidam dessa criança. Quando nós estamos vendo os danos sociais, sabe, que acontecem, é ali que está a causa. Então, hoje vivemos a geração dos 40 para baixo, vive a partir de uma experiência de insegurança afetiva, a partir da qual o capitalismo, que é ótimo, vira um negócio absurdo de individualismo sem medida. Porque essa pessoa com insegurança afetiva, ela precisa se afirmar socialmente. Se nós esquecemos esta questão, tudo o resto não fará sentido e não vai ter solução. O que a gente vê do paciente quando ele recebe o diagnóstico de câncer, no tratamento, há uma mudança interna dele e que depois vai se refletir na família. A educação é a base, a educação familiar, a educação que ele teve, o nível, vai fazer com que esse enfrentamento, esse entendimento do que é essa doença, vai fazer com que essa família, esse paciente, tenha um enfrentamento melhor ou pior. E dependendo do diagnóstico e de quem for que recebeu o diagnóstico, pode desestruturar essa família e piorar ainda mais a situação. Então, a educação, ela vale para tudo, e uma delas é para isso aí, é para o enfrentamento, e é uma das coisas que cai como abismo, e até para o acesso ao conhecimento e o entendimento do que aquela lei significaria para ele como ajuda naquele apoio daquela família que está sofrendo diante daquele diagnóstico e dos próximos meses de tratamento. A educação é importante. E a massificação das informações, a informação rápida e crua, o Twitter, etc., está virando a base de muitas pessoas. E elas não estão sabendo se expressar mais. O que existia antes, por exemplo, em determinadas profissões, por exemplo, jornalismo, que havia aquele rigor, o primor, o amor pelo dicionário, o primor pela sentença, da redação de um jornal, etc. Vou dar um exemplo falecido do Ricardo Boechat,
que tinha esse detalhe o que queria dizer aquela sentença, qual o significado daquilo ali. Isso aí foi se perdendo e hoje você encontra jornalistas e jornalistas e outros, né, médicos, outras profissões também, advogados, etc., que não tem esse rigor pela interpretação, pelo entendimento da língua portuguesa e saber se expressar. E aí, quando não tem esse rigor, equivale a isso, ao acesso às leis, a entender exatamente o que está querendo dizer aquela lei, a saber se expressar, a saber pedir e a saber conversar com o médico. E aí é que entra o papel do médico. Como é que ele vai ser? Ele vai ser educador? Ele vai ser o quê? Ele vai ser Deus? Ele vai ser juiz ali no tribunal? Ele vai ser advogado? O que ele vai ser? É muito difícil. E aí aquela pressão do SUS, que tu tem um determinado tempo só para atender, e aí o médico vai ter que ser objetivo. Eu vou ensinar ele como tomar esse remédio e tem o próximo ali que está esperando. E essa aí é uma pergunta, é a massificação da informação. O que vocês acham disso? E esse é um fenômeno da sociedade, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas ela está atrapalhando. As pessoas estão ficando mais preguiçosas para aprender. E a língua portuguesa é tão rica, mas infelizmente é isso que está acontecendo. Então, eu só acho que nós temos que invocar os melhores sentimentos para tratar dessa questão da informação de massa e tudo. O grande mal do mundo hoje é a mentira. Esse é o grande mal, porque ela expressa o egoísmo, expressa o individualismo, a falta da cooperação, a falta da segurança afetiva na primeira infância, e depois as relações de comunidade, aí vai tudo, o egoísmo se apropria de tudo. E eu só tenho esperança na universidade, na educação. Ou é uma educação revolucionária de base no Brasil, e a universidade assumindo o papel dela para ser o farol do país, vai dizer o que quer, o que não quer, o que reprova, o que não reprova. Outros setores não vão fazer. Estou convencido que nós somos uma esperança adormecida. É um tema, naturalmente, próprio do direito, a preocupação com a linguagem. E esse eu acho que é um dos grandes males que nós confrontamos nesse momento que nós vivenciamos. Um autor conservador chamado Niklas Luhmann, um alemão, ele dizia, um texto dele, que ele falava da implausibilidade, da impossibilidade da comunicação. Nós não percebemos, quando nós nos comunicamos, o quanto esse é um ato, que era para não acontecer. E a gente pensa, é tão comum entre nós, que nós não pensamos o que cada ato de comunicação, de fala, ele envolve. Quando eu digo algo, esse signo, eu estou pensando em alguma coisa, expresso alguma coisa numa língua que é preciso que o outro conheça, e estou me referindo a algo externo no mundo, eu, Everton. E o outro tem que estar pensando em alguma coisa, tem que estar compreendendo esse signo e pode estar pensando assim. Então eu digo assim, na verdade, todo ato de comunicação era para não acontecer. A linguagem, ela vai se especificando, ela vai se especializando precisamente para permitir que as pessoas se comuniquem da maneira mais exata. Então aí há dois lados. Por um lado, as redes sociais, elas permitiram uma certa democracia. Todo mundo passou a ser ator. Eu digo, há 40 anos atrás, se alguém quisesse comentar um artigo da Folha de São Paulo, ia ter que mandar uma carta para lá, acreditar que o jornalista, essa carta ia chegar até a mão dele e que ele ia ler. Hoje em dia, boa parte de nós mais lê os comentários dos artigos do que propriamente os artigos. Então houve uma democratização. Mas isso, João, é muito perigoso quando nós consideramos linguagem técnica. E o que eu estou vendo é que há essa expansão dessa democratização com a falta de especialização, a desconsideração pela técnica, ela está sendo terrível porque está invadindo inclusive as faculdades. Esse rigor que o jurista tinha, que o aluno tinha, e eu acho que vocês devem estar passando isso também na medicina, está sendo abandonado. Isso o que eu vejo hoje na sociedade? Nós, basicamente, muitas vezes não estamos falando a mesma coisa. Esses conflitos que surgem quando você
coloca alguma coisa e manda para a pessoa e a pessoa briga. Você por que ficou tão irritado? É porque você, na verdade, está falando outra coisa e está entendendo outra coisa. E nessa linguagem muito encurtada, você não tem possibilidade de poder colocar-se ao lado da pessoa quando ela está ali, está dizendo, eu estou querendo dizer isso em termos técnicos, na medicina, no direito, isso é terrível. Um filme que eu concluo, que muitos devem ter assistido aí, que era um filme B, na verdade, um filme pastelão, chama-se Idiocracia, não sei se vocês já viram esse filme. Um soldado americano, ele adormece, ele é congelado e acorda no ano 3000. E de repente ele acorda numa sociedade totalmente imbecilizada, que ele é o cara mais inteligente. E parece um sonho que vai se tornando, se nós não tomarmos cuidado, né? Eu vejo aí, jogando um pouco no direito, é muito comum, então nem me peço um exemplo, eu não estou escapando da crítica, mas eu acho, professor, que isso eu testemunho no meu tribunal, o grande número de erros médicos que a gente está vendo nessa nova geração, aquele cuidado, aquele rigor que eu acho que o profissional, eu acho que um pouco assenta-se nesse descuidado, nessa falta de cuidado, perdoe-me, com a linguagem, com o rigor, isso e não outra coisa. Não é essa preocupação que eu acho que vai se perdendo um pouco. Então eu vejo isso com muita preocupação. Formar um médico é caro. Formar um médico e ele ser um médico que tem experiência é mais caro ainda. Isso é um patrimônio da nação. E o médico acaba ficando numa posição de muita exposição, mas isso não é o correto. O médico ele tem que fazer parte de uma equipe multiprofissional. O paciente com doença oncológica, ele precisa de um tratamento multiprofissional. Ele não tem que ter um médico, ele pode ter um médico de referência, porque eu também acredito muito que todo paciente tem que ter um dono. E eu acho que realmente o médico é o dono do paciente. Isso é uma filosofia que eu tenho na minha prática. Quando eu não consigo mais ser o dono daquele paciente, eu não vejo muita razão da gente estar ali junto. O atendimento daquele paciente não pode ficar na mão de um médico. O médico não é o melhor garantidor de seguro, de orientações. A gente tem muitas dúvidas também. Isso é muito complexo. Existe um profissional de nível superior que é formado em assistência social. Então, precisava, que é serviço social o nome do curso. Então, precisa ter um assistente social. Eu acho que todo serviço com câncer tem que ter um assistente social. O médico ele é um garantidor de uma segurança, ele é um garantidor da questão técnica e de tomada de decisão terapêuticas. Passou disso, você com certeza vai ter um profissional melhor do que o médico para garantir a assistência. Então, hoje nós médicos estamos sofrendo um pouco disso, porque é caro nos formar, é caro nos manter, a gente tem experiência, mas ao mesmo tempo a gente, não sei porquê, talvez venha um pouco, o Frei pode explicar isso melhor, a gente quer ser grande o tempo todo, e então a gente centraliza os cuidados do paciente e exclui os outros. Não, a gente tem que falar, olha, não dá. Isso aqui é um assistente, é multiprofissional, a gente precisa ter enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, assistente social, isso tudo tem que funcionar, senão o atendimento não vai ser adequado. Nós temos que declarar que o iluminismo e as suas vertentes estão no fim. As mídias sociais estão criando uma nova linguagem mítica. A linguagem científica deixou de existir, a não ser em alguns nichos. Mas a grande comunicação, puxada pelos políticos, é uma linguagem mítica, nova. E numa linguagem mítica, nós ainda não sabemos interpretá-la. Então, quando nós chamamos isso de mentira, eu não chamo de mentira. É uma nova vertente de contar as verdades, porque atrás desta mentira aparente existe um fundo de verdade que eu preciso discernir. Então nós temos que aprender
dentro destas novas linguagens que as pessoas estão querendo transmitir. Qual é a verdade que está por trás disso? Qual é a angústia que está por trás disso? Qual é a felicidade que está por trás disso? Então eu acho que nós precisamos aprender a lidar com isso e entender as grandes verdades que estão não camuflados em mentiras, mas camuflados em mitos.